Olá, meus irmãos e amigos. Estamos agora no segundo, ou vamos dar início hoje, ao segundo capítulo desses três que compõem o Sermão do Monte, o capítulo 6 de Mateus. E a gente observa como Jesus foi cuidadoso em apresentar uma série de instruções, ensinos, mandamentos que devem serem observados pelo que se afirma como cristão, como servo de Deus. Não basta dizer que você crê em Deus, você precisa praticar ou demonstrar isso, demonstrar sua fé através de suas atitudes. Porém, Jesus deixou claro que certas atitudes não devem ser feitas ou praticadas com a intenção desse olhar externo e a aprovação dos homens. Vejam só, Mateus capítulo 6, versículo 1, nas palavras de Jesus. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Vou ler novamente porque é um versículo pequeno. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. É interessante como Jesus está falando aqui, não necessariamente das ações. Ele não está dizendo o que não deve ser feito. Ele não está dizendo que as boas ações não devam ser feitas. Mas ele está falando das intenções em fazer boas ações. Então, praticar o bem sem plateia é muito complicado. Hoje, em função da pandemia, a gente vê alguns estádios de futebol vazios. As pessoas jogam no campo de futebol e o estádio vazio. Quadra de tênis, quadra poliesportiva como de basquete, de voleibol. Jogar sem plateia não é uma coisa muito prazerosa para os atletas, porque eles sabem do valor da participação dos torcedores. Pois é, se isso é ruim para os jogadores que esperam o incentivo e o ânimo da gritaria da arquibancada, o mesmo não deve ser, digamos assim, desejado por aqueles que são servos do Senhor e que fazem a obra de Deus. Então vamos esmiuçar esse único versículo de Mateus 6, o primeiro. Vejam só o que Cristo fala. Tenham o cuidado de não praticar obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Obras de justiça são coisas boas. Jesus mesmo havia dito nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas também ele disse, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. E ainda no capítulo 5 ele havia dito, se a justiça de vocês não for superior à dos escribas e fariseus, o que vale? Qual o sentido de seguir o Senhor? A gente assim entende. O que significa ser crente se você não vai além daquilo que é, digamos, o normal, o convencional? Então, obras de justiça são atitudes, são coisas corretas, atitudes aprovadas por Deus. São coisas que Deus espera que você faça. Amar, perdoar, andar a segunda milha, se sujeitar a uma situação em prol de algo maior. Então, são várias coisas que você pode e deve fazer como servo de Deus, como uma pessoa que se declara cristã. Obras de justiça tem a ver com aquilo que vem de Deus, o que Deus espera que você faça à luz da palavra dele. Obra de justiça é você ouvir a palavra de Deus e praticá-la em todas as áreas da sua vida. Mas Cristo então fala o seguinte, tenham o cuidado, sejam diligentes, sejam zelosos, observem, vejam quais são as intenções de vocês fazerem certas coisas. Tenham o cuidado de não praticar
as obras de justiça, as suas obras de justiça diante dos outros homens para serem vistos por eles, diante das outras pessoas. Fazer o bem sem olhar quem, isso é verdade, mas também fazer o bem para não ser visto pelos outros. Se você faz uma coisa boa apenas para sair na mídia, para sair nos comentários, como a gente já viu, infelizmente, várias pessoas que fazem boas ações, que são corretas em suas atitudes, mas aí publicam como se fosse realmente um grande feito. Cristo então disse, olha, tenham cuidado para não fazer as suas obras de justiça para que apenas os outros vejam. Porque se você faz para que os outros vejam, naturalmente há essa troca, ficar em evidência e ao mesmo tempo ter a aprovação dos outros. É por essa razão que a gente vivendo numa geração, numa sociedade da imagem, nós somos uma geração da imagem. A prova disso é que muita coisa vira notícia. Às vezes a pessoa que está meio desaparecida da mídia, de repente faz uma coisa extraordinária, faz um gesto impactante e aí publica. Para quê? Para ter realmente mais seguidores, para ter mais público, para ter mais audiência. Então Cristo diz, olha, tenham cuidado, não façam as obras boas, corretas, justas, para serem vistos por eles, diante dos homens, para que eles vejam, para que eles dêem um like, dêem uma curtida, para que quanto mais seguidores, mais recursos a pessoa pode angariar através das redes sociais. Jesus disse, olha, não façam isso. Porque se vocês fazem para apenas serem vistos pelos homens, aí vem a pergunta, qual é a vantagem? Qual é a vantagem? A gente está vivendo, e desde aquela época de Jesus, a gente já observa isso, a gente vive numa sociedade em que a aprovação dos outros é muito importante. A necessidade de ser querido, reconhecido, aplaudido. Ninguém se importa, e tem gente que passa mal. Poxa, ninguém curtiu aquela publicação, ninguém deu um like aí pelo que eu fiz, eu me sacrifiquei, eu doei, eu fiz um gesto, eu deixei alguém passar a minha vez. Quer dizer, as pessoas até têm consciência do que devem ser feito e até fazem, mas o problema é a intenção. Então, se você for fazer as coisas boas, não faça com a intenção de ter visibilidade para ter aprovação. A Bíblia diz algo muito interessante sobre Jesus. Nos 4 evangelhos, a gente vê algumas partes da vida de Jesus. O seu nascimento, há um destaque, todas as situações que envolveram o nascimento de Jesus. A Bíblia fala do 8º dia em que ele foi, no 8º dia de vida ele foi apresentado. A Bíblia fala que com 12 anos houve um episódio em que seus pais não conseguiram localizá-lo e a Bíblia diz que ele era sujeito aos seus pais, obediente. A gente sabe que o pai de Jesus, José, era carpinteiro e, embora sendo Deus, Jesus se submeteu e aprendeu o ofício de carpintaria, seguindo aquilo que era a profissão de seu pai, José, pai adotivo. A Bíblia fala, então, a gente entende, Jesus teve a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude vivida praticamente no anonimato. Sabe o que é isso? Não há relatos, não há nenhum tipo de escrita a respeito desse período de praticamente 18 anos. Entre os 12 e os 30 anos de Jesus, a Bíblia não fala nada. Do 1º ao 12º ano, a Bíblia descreve alguns episódios, mas dos 12 aos 30, 18 anos de silêncio a respeito de Jesus. Mas sabe de uma coisa interessante? É que
Em Mateus capítulo 3, como em Lucas também, a Bíblia fala que Jesus, então, com 30 anos de idade, iniciou a sua vida pública. Porque naquela época, uma pessoa com 29 anos ou menos não tinha autoridade, não era reconhecida, não era ouvida, uma vez que estava numa idade inferior ao que era estabelecido. Com 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista. João Batista até se recusou, não, eu é que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Aí Cristo fala, isso, para que se cumpra toda a justiça. E logo depois de Cristo ter sido batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pombo e pousou sobre a sua cabeça, e os céus se abriram, e aí a Bíblia diz que Deus falou, este é meu filho amado que me dá muito alegria, ou muita alegria. Este é um filho que me dá satisfação. Como assim? A Bíblia não fala da vida de Jesus nesse período de 18 anos. Mas mesmo no anonimato, mesmo não tendo nenhuma visibilidade, suas falas, seus ensinos, o que ele fez nesse período, a Bíblia não descreve. Mas a Bíblia diz que nesse período, Cristo viveu de uma maneira tão maravilhosa que Deus disse, meu filho, você é aprovado por mim. Jesus fez o certo. Jesus agiu correto, Jesus praticou o bem, ainda que não tinha iniciado o seu ministério visível na terra, Jesus viveu sob a obediência ao Pai, fazendo o que é o certo, o justo, e então ele foi aprovado. E depois de 3 anos do seu ministério terreno, Jesus, morrendo lá na cruz, por amor a você, a mim, a todos nós, ele disse, está consumado, Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito. E ali, tudo que aconteceu naquelas 6 horas de crucificação, entre as 9 da manhã e as 3 da tarde, Jesus foi aprovado por Deus, porque ele viveu dando testemunho da sua obediência e do seu amor ao Pai, entregando a sua vida na cruz por você, por mim, por todos nós. Então, vejam só o que Cristo fala, tenham cuidado para não fazer as suas obras de justiça para serem vistos pelos homens, para que eles aprovem. Hoje em dia, se você quer ser aprovado pelos homens, é uma questão de escolha. Se você quer ser aprovado pelos homens, você tem que fazer o quê? Se você quer ser aprovado por um mundo que não teme a Deus, o que você tem que fazer? Fazer o que o mundo aprova. Ser politicamente correto, ir pela maioria, não ter um posicionamento claro sobre determinados temas. Tem gente que quer fazer o que os outros aprovam. Inclusive, se você ler João 19, Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos por 3 vezes disse para os acusadores de Jesus, não vejo nele crime nenhum, eu vou soltá-lo. E de repente a multidão liderada por Anás e Caifás, na verdade os líderes judeus disseram, se tu soltas a este, tu não és amigo de César. Então, para ter a aprovação de César e daquela multidão, Pilatos trocou Jesus, colocou Barrabás no lugar e soltou Barrabás e mandou crucificar Jesus. Sabe por quê? Porque buscou a aprovação dos homens. Então, se você faz obras boas apenas para ser aprovado pelos homens, qual é a diferença que o Evangelho faz na sua vida? Por essa razão é que no final do versículo 1 de Mateus 6, Cristo fala o seguinte, se fizerem isso, ou seja, obras de justiça, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Se vocês fazem o bem, se vocês fazem as obras de justiça apenas para serem aprovados pelos homens, vocês não terão a recompensa dada por Deus ou reservada por Deus aos que o obedecem. Então faça o bem, seja justo, seja correto em suas atitudes, em suas palavras, ainda que a maioria não reconheça, ainda que a maioria não saiba, ainda que a maioria não aprove. O importante é você saber
O que eu faço por causa do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero agradar ao meu Senhor. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que Pedro e João foram açoitados, foram julgados e açoitados por Anás e Caifás e companhia, a tal ponto desses líderes religiosos falarem ou ordenarem a Pedro e João: nunca mais preguem, falem no nome de Jesus. A partir de hoje vocês estão proibidos de falar de Jesus. Sabe o que Pedro e João disseram? Julguem vocês o que é certo. Dar ouvidos à voz dos homens ou obedecer a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro e João decidiram praticar o que é certo, ainda que aqueles que o julgavam, ainda que aqueles que os censuravam e os condenavam a, digamos, açoites, eles disseram: nós vamos fazer o que é o certo, mas não diante dos homens, mas diante de Deus. Realmente, fazer o que é certo, o que é justo, nem sempre vai haver a aprovação dos homens, mas faça o que é certo, no anonimato, sem plateia, né? O bom jogador é aquele que dá o melhor de si, ainda que não haja plateia. O bom atleta é aquele que se dedica, ainda que não tenha um público para aplaudi-lo. Ele faz o que é certo, ele faz o que é correto, ele se empenha porque ele está comprometido em fazer o melhor, ainda que não haja público. Então faça o melhor. Busca a Deus. Ore a Deus, pratique o que é certo, o que é o justo, o que é o correto, o que é do bem, o que realmente Deus aprova. Porque, na verdade, fazer o bem sem olhar quem é bom, fazer o bem sem que outros o vejam, significa dizer o quê? Significa dizer: o importante é que Deus vê. Eu quero ser aprovado por Deus e eu sei que Deus vai me abençoar. Deus é que recompensa. Porque fazer o bem implica em fazer escolhas. E quando você escolhe fazer o bem, você renuncia à prática do mal. Fazer o que é certo, você diz: eu não quero fazer o que é errado. Fazer o justo, você entendeu? Eu escolho fazer o justo, eu renuncio a fazer o que é injusto. Mesmo que os outros não saibam, mesmo que os outros não reconheçam, mesmo que você não receba um aplauso, não receba uma placa de homenagem, um troféu, o importante é que Deus vê e que Deus aprova. Eu me lembro de Hebreus 11:6, que a Bíblia diz assim: pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador, na linguagem antiga, galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, só Deus pode recompensar. Só Deus pode dizer: eu sei que você sofreu, eu sei que você renunciou, eu sei que você abriu mão de suas vontades para fazer aquilo que é a minha vontade. Eu vou recompensar. A recompensa não quer dizer bem material, a recompensa não quer dizer riqueza financeira, a recompensa não quer dizer que você vai ter o céu na terra. A recompensa pode ser, e certamente será, sair da terra e ter o céu, a glória de Deus disponível para você. Que Deus te abençoe. Seja feliz com Jesus. Faça o que é o certo. Faça o que é o bem, ainda que não tenha a plateia para aplaudi-lo e aprová-lo. O importante é você saber: Deus vê, e isso que importa. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu poder, que Tu renoves a fé de cada um de nós, que haja alegria no coração daquele que escolhe fazer o que é o justo, o certo e o correto, o que é do bem, com a certeza de que o Senhor vê e o Senhor aprova, ainda que outros não vejam, ainda que outros não reconheçam, ainda que outros não venham aplaudir. O importante é cada um de nós fazer aquilo que o Senhor deseja para a glória do Senhor. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.